fabulosa! Seja muito bem-vinda à Jornada dos Crepes Lucrativos. Eu sou Priscila, sou criadora da versão congelada de crepes suíços, fundadora do método Minha Fábrica de Crepes e crepeira há mais de 5 anos. E durante essa jornada de 3 aulas, eu vou te mostrar o caminho para você realizar o seu sonho de trabalhar em casa, faturar R$ 3.000 por mês com crepes congelados, isso mesmo, da cozinha da sua casa, produzindo a qualquer hora do seu dia, mesmo que esteja com pouco tempo, pouco investimento para começar, que nunca tenha feito um crepe antes ou até mesmo nunca tenha vendido nada na vida. Ou seja, mesmo você que está começando do absoluto zero. Você vai ver que não se trata de uma receita de internet, e sim de um método que te oferece a oportunidade de você fazer renda da sua casa já nos próximos dias. E eu sei que ainda pode ser difícil para você imaginar, né? Que dá para faturar R$ 3.000 por mês só com crepes, ainda mais em casa e mais. Deve estar pensando também como vender esse mesmo produto na versão congelada e em grandes quantidades. Talvez para você isso seja ainda algo distante, mas para essas pessoas já é realidade. Eu não achei que eu teria um negócio próprio. Aí eu lembro que eu disse à minha filha assim: não, eu acho que 3.000 não sai, não. Mas a metade para mim já tá bom tamanho. Olha só. Eu falei assim: quando eu fechei a planilha, que eu olhei que tinha 3.300 e alguma coisa, eu não tô com ela aqui, não sei. Tu tá com ela? Mas foi Tu consegue ver que eu te mandei? 3.364 e alguma coisa. Eu olhei assim, eu olhei bem sério assim, ó, pro computador. Mentira, isso não é verdade. Uma coisa que eu não tinha era dinheiro. E Não tinha nem a máquina. tem máquina, não sei se R$ 1 da empresa. E eu fui pegando aqui. Tudo na vida dá um jeito. Quando a gente quer, a gente consegue. E já conseguiu atingir R$ 3.000 ou mais Tá, com faturamento tá. mensal. Mensal, já Você precisa de ser master na cozinha, ter diploma para fazer crepe? Gente, eu era a pior pessoa na cozinha. Ou eu tô aprendendo. Eu falo que a minha cunhada foi a minha Eu mestre também. burguesa. E então você utiliza os crepes congelados como renda extra, né? Não é a sua renda principal hoje, pelo menos por enquanto, é a sua renda extra. E ele consegue ajudar na sua renda hoje, Paty? Trabalho 6 horas por semana, né, para conseguir, né, R$ 1.500, R$ 600. De faturamento, né? É líquido, né? Líquido. Dá para ganhar líquido. Agora, eu quero que você se imagine como vai ser a sua vida trabalhando na sua casa, nos seus horários, perto da sua família, faturando 3.000 a mais no seu mês. Que sonho você realizará? Pagar suas contas em dia, quitar as suas dívidas, melhorar a qualidade de vida sua, da sua família, ter mais tempo para os seus filhos. Imaginou? Então, nessa semana, a gente vai levantar uma bandeira, hein? Eu quero que você internalize isso. Seja muito bem-vinda ao movimento Todo Mundo Pode Faturar em Casa. Ó, eu imagino sim que você deve estar mega curiosa para saber como que funciona a renda com crepes congelados em casa, né? Essa renda que vai te permitir tudo isso. Tenho certeza que está curiosa, mas antes de eu te mostrar essa oportunidade secreta, eu quero lhe contar que nem sempre eu fui a Priscila, fundadora da Crepelle, do Minha Fábrica de Crepes. Talvez você olhe para mim e pense que foi tudo mais fácil, mas não foi não. Eu venho de uma família de classe média brasileira. O meu pai, ele era policial civil, a minha mãe do lar. Então, com apenas uma fonte de renda, que era do meu pai, nós nunca tivemos luxo, mas também nunca faltou nada pra gente, nunca faltou o essencial.
Ainda criança, aos 11 anos, eu perdi o meu pai em uma fatalidade. E a minha mãe, desde então, com muita força, muita garra, fez o seu melhor, fez o possível para que eu e minha irmã a gente tivesse uma educação decente. Eu consegui estudar e comecei a trabalhar no ramo de engenharia. Eu escolhi engenharia civil. Eu tive sim um emprego. Eu tive um emprego muito bom, um emprego estável. Por alguns anos, pagava as minhas contas, me permitia, né, uma vida tranquila. Até que em junho de 2018 eu fiquei desempregada. E com a minha rescisão, eu acabei fazendo investimentos precipitados e fiquei sem dinheiro para pagar as contas logo depois. Naquele momento, ainda sem emprego, eu estava muito confusa, porque eu só sabia fazer aquilo, eu só sabia tocar obra. Mas por outro lado, eu sentia que o meu tempo como engenheira estava acabando de alguma forma, porque eu não amava aquilo de verdade, sabe? Ficava semanas fora de casa, mudando uma cidade por outra, uma vez por ano eu estava mudando, isso era muito angustiante para mim. E nesse intervalo que eu fiquei em casa, né, sem emprego, a minha mãe tinha uma máquina de crepes parada. Eu lembrei que ela tinha, desde 2017, que foi lá para o aniversário da minha sobrinha, nunca foi usada. Aí o que eu fiz? Eu aproveitei o tempo livre que eu tinha e comecei a brincar com essa máquina. Eu fiz a minha primeira remessa lá dentro da caixa mesmo, peguei a receita que veio lá na máquina e fiz. Foi horrível. A massa ficou pesada, o recheio nem predominava. Eu não sabia o que eu estava fazendo, né? Muita dificuldade. Errei muito, perdi dinheiro, joguei material fora. Mas virginiana como sou, continuei perseverando. Fui tentando, testava ali, aqui. Aí comecei a chamar a galera para experimentar, alguns amigos. E foi numa dessas degustações que finalmente eu estava alinhando, o povo estava gostando. Pri, que delícia! Não se acha crepes fácil na cidade aqui, muito menos com essa qualidade. E aí tentavam, né, me convencer a vender crepes. Só que tinha um problema. Eu nunca tinha vendido nada na vida. Eu não sabia por onde começar e mais. Eu ficava presa no meu ego e ficava pensando, O que as pessoas vão pensar? Uma engenheira vendendo crepes? Imagina! mas como eu queria mudança, eu permiti tentar. E aí eu comecei a pesquisar formas de empreender com crepes, de fazer um negócio de crepes. Mas eu não achava nada. Era só receita de crepe. Mas a gente sabe, né? Que receita por receita não faz a gente faturar 3 mil por mês. Eu precisava de dinheiro. Então, eu queria fazer crepe e ter renda. Eu queria fazer crepe e ganhar, lucrar com isso. Aí, meses depois, eu ainda estava desempregada. E aí minha mãe começou, né, me cobrar e falando, vamos arrumar outro emprego, ajudar nas contas, despesas, né? Eu realmente precisava fazer algo. E com urgência, né, para poder pagar as minhas contas, lembra? Conta atrasada. E aí eu pensei, eu não quero viver tudo aquilo de novo. Aí nesse momento, mesmo sem nenhum suporte, né, de ninguém que entendesse desse negócio, sem apoio, sem investimento, começando mesmo do zero, eu me joguei. Me joguei de cabeça, dei um voto de confiança para mim mesma. E, claro, para o negócio de crepes. E naquele dia, eu decidi e anunciei a minha creperia, a Crepelle Crepes Suíços. Sem saber de nada ainda, não sabia divulgar. Eu comecei oferecendo os crepes nos buffets, fazendo na hora, né? Tava oferecendo para as pessoas. Era bacana, comecei a fazer. Era também assim exaustivo e demorado, né? Porque as pessoas aglomeravam em cima, tinha que ficar esperando os crepes ficar prontos na máquina. Além disso, o maior problema de todos, assim, é que eu pegava evento às vezes. Então, não me dava uma renda necessária para pagar as contas. E aí eu ficava um pouco angustiada, sabe? Eu ficava com medo de desistir. Porque eu estava iniciando algo novo, né? Eu fiquei com medo de não concluir, de não ter sucesso e realmente desistir. E o mais chato de tudo isso era o medo e a angústia que eu sentia. Que eu passava dentro da minha casa, no meu relacionamento com a família. E eu acabava me sentindo ingrata.
Porque quando eu tinha evento com crepes ao vivo, feito na hora, normalmente esses eventos eram quando? Final de semana. Justamente o único momento da semana que a família estava mais relaxada, meu namorado tinha um tempo, vinha me visitar, tinha um tempo para mim e eu estava lá, sem ficar com eles. Eu passava o dia todo preparando tudo pro evento, 10 a 12 horas de preparação antes. Aí depois ia pro evento, era mais 4, 5 horas de evento, arrumava, voltava. Realmente era muito tempo, muita energia e pouco retorno. Mesmo que eu pegasse um evento por dia para ganhar bem, imagina, 15, 17 horas de trabalho por dia. Eu não queria essa vida estressante para mim. Aí um belo dia, uma das minhas clientes do ao vivo, dos eventos, me abriu os olhos. Ô Pri, eu queria comprar seus crepes, eu queria consumir eles, mas na minha casa, com os meus filhos, para levar na escola. Foi aí que me deu um estalo. Eu falei assim, gente, será mesmo que é preciso eu depender de evento, um ou outro, para ir vender meus crepes, demandar esse tanto de energia, de tempo? Aí ali eu enxerguei um mercado promissor, meio embaçado, mas eu enxerguei, ó, atender as pessoas com crepes em casa, sem elas precisarem sair, a qualquer hora, a qualquer lugar, mas tinha que ter o gostinho de feito na hora. Como? Eu achei super interessante, mas eu não tinha ideia de como fazer, de como começar. Eu não tinha informação nenhuma, lembra? Não tem informação na internet, em lugar nenhum. Nenhuma creperia tinha feito isso antes, mas eu estava disposta do que eu tinha que encarar para aquele negócio. Afinal, eu estava olhando para um mercado ali novo, sem concorrência. Aí eu tinha ideia na minha cabeça, mas eu precisava lapidar. Era uma oportunidade imensa na minha frente, mas aquele diamante estava bruto, sabe? Ou seja, ele tinha que ainda ser lapidado. Eu tinha que saber como fazer isso acontecer. Completamente perdida de como começar, coitada. Como entregar esses crepes. O que eu ia precisar adaptar no crepe feito na hora. Como que eu ia fazer. Foi aí que veio a ideia de congelar. Que poderia ser o início de um negócio de crepes em casa. Aí meses depois veio de fato a pandemia. Os eventos acabaram e eu tinha que tomar uma decisão e colocar isso à prova. Com aqueles eventos, eu tirava em torno de R$ 2.000 por mês. Era o meu ganha-pão. Mas na pandemia, eu precisei correr, testar, errar muito, gente, ajustando, melhorando, adaptando a cada dia. Até que finalmente eu fiz a minha primeira remessa de crepes congelados para aquela cliente que comentou. Ela ficou imensamente feliz, porque agora, naquele momento, ela tinha os crepes que ela queria prontos na casa dela, para ela só aquecer e consumir com os filhos dela. E com o retorno dela, falando que amou nesse formato congelado, que ela nem via diferença no sabor do feito da hora, eu fiquei maluca. Aí eu falei, vou me virar sozinha, vou começar a buscar as peças soltas desse grande quebra-cabeça e vou montar. Logo após os primeiros meses, abrindo mesmo o caminho da mata inexplorada, eu consegui romper os R$ 3.000 de faturamento por mês. Para mim, era muito melhor do que trabalhar com crepes ao vivo, né? Trabalhar em casa. Ou até mesmo como engenheira. Por quê? Porque eu não precisava passar o dia todo trabalhando, cumprindo horário. Eu ficava na minha casa, fazia da minha casa, não precisava doar o meu tempo todo para uma fonte de renda. Eu poderia ter tempo para cuidar de mim, da minha família, do meu relacionamento. E o mais legal é que o custo para começar é muito mais barato do que qualquer outro negócio de alimentos. Já que você pode começar com o que você tem, uma máquina caseira. Era realmente um sonho se realizando. Eu tinha o dinheiro entrando, eu estava perto da minha família, eu estava fazendo os meus próprios horários. Eu comecei a conquistar os meus sonhos financeiros, pessoais. Eu finalmente havia encontrado uma forma de fazer todo o negócio girar. Por quê? Porque eu não precisava do dia inteiro para fazer os crepes. Aliás, com pouquíssimas horas da semana eu precisava para fazer acontecer.
Aí eu comecei a expandir as minhas vendas. E hoje, com a ajuda da minha querida irmã, nós seguimos transformando momentos de centenas de clientes e realmente disseminando a ideia dos congelados nas suas rotinas. E com o tempo, ganhando experiência, eu fui aperfeiçoando o meu planejamento, melhorando a minha organização, entendendo mais as melhores técnicas para divulgar, para vender, entendendo tudo sobre os recheios, como que conserva, como que prepara cada um deles, qual a margem de lucro melhor, o que estava vendendo melhor, o que os clientes estavam querendo. Então, fui realmente aperfeiçoando, fui crescendo. Inclusive, aqueles primeiros meses que eu rompi 3.000, viraram uma rotina recorrente nos meses seguintes, porque eu estava aprimorando. Sem apoio, sem investimento de banco, totalmente quebrada. Foi assim que eu comecei. A versão congelada, pronta para o cliente consumir na sua casa, superou a pandemia. E aí muitas mulheres espalhadas pelo Brasil começaram a me encontrar pelo próprio Instagram da creperia e começaram a pedir para aprender sobre esse negócio. Cada uma com a sua história, cada uma com o seu motivo, cada uma com a sua necessidade de fazer renda de casa, por algum motivo. E eu poderia ter apenas agradecido o carinho delas e pensar, imagina, né? Vou focar na minha creperia. Mas aí algo despertou em mim. Eu percebi que eu poderia mudar a vida, não só de uma, mas de milhares de pessoas um dia, que precisariam de renda como eu precisei lá atrás. Aquele propósito que eu nunca tinha encontrado na engenharia, aquele brilho nos olhos, agora tinha aterrissado para mim. O que era? Ajudar outras pessoas a trazer renda para os seus lares, faturando 3.000 reais da sua cozinha por mês, espalhando prosperidade. Com o quê? Com os crepes congelados, mudando a sua vida para alcançar liberdade de tempo, independência financeira, sonhos, saúde mental, ter mais tempo para a família, para elas mesmas. E sim, com qualquer grau de instrução, começando do zero, porque afinal, todo mundo pode faturar em casa e você também. E para você conseguir ter esse resultado, você não vai precisar passar por tudo que eu passei, por todos os anos de aprendizados, de erros, de acertos, que eu passei lá caminhando sozinha. Eu vou te mostrar nessa série de aulas o caminho para você faturar 3.000 reais por mês com crepes, que vai transformar a sua vida como transformou a minha. Você viu que até aqui eu não falei de receita, eu não falei de modo de preparo, eu não falei de compra de insumos, mas muita coisa que eu falei aqui já faz parte do método e tem gente que nem percebeu ainda. Mas agora que você sabe como tudo aconteceu, como que surgiu, eu quero que você pegue um papel, uma caneta, um copo com água para se hidratar, porque o que eu vou te mostrar agora precisa estar registrado, para que na semana que vem, quando tudo isso passar, as aulas saírem do ar, você ainda tenha todo o conhecimento na palma das suas mãos. Não deixe a cargo desse cérebro, porque a gente esquece. O cérebro humano, ele retém muito pouco das informações que chegam. É muitas informações, são muitas, né? Então, só quando a gente anota, revisa, põe na prática, que a gente memoriza. E com a prática, essa informação ela vai ficando do consciente para o inconsciente, para o automático. Ou seja, quanto mais a gente executa, mais a gente faz sem pensar. E é claro que eu não quero que você corra o risco de chegar a semana que vem e não ter mais nada aqui dessas aulas no ar e você fala, esqueci uma parte importante, como é que era? Então, por isso que você tem que anotar. E hoje eu vou te mostrar os 5 segredos do mercado de crepes para você faturar em casa. E o último, te prepara que o seu queixo vai cair. Além disso, na aula de hoje, nós vamos ter a primeira parte da aula prática
começando com a preparação de uma das minhas receitas da massa. Simples, fácil e rápido. Pronta? Primeiro segredo, novidade. Peraí, Pri. Eu já ouvi falar em crepe suíço antes. Desde quando eu era jovem, criança, nas feirinhas do bairro. Como que pode ser uma novidade? Pois é. O crepe suíço em si, ele não é uma novidade. Inclusive, segundo informações do site LinkedIn, uma das maiores plataformas, né, de mídia social focada em negócios, tipo, ela é igual um Facebook, só que formado para negócios, focada em negócios. Ela diz que o crepe surgiu nos anos 80 e se tornou comum em shoppings, feiras, aniversários, eventos, festas infantis. Tudo bem. Agora, o crepe congelado é uma novidade. Quem você conhece aí que vende crepes congelados? Aí na sua cidade, tem alguém que vende? E anota isso que eu vou dizer. Uma novidade desperta curiosidade. E dependendo de como você trabalha essa curiosidade da galera, vai gerar interesse. E gerando interesse, gera venda. O crepe congelado, ele é uma novidade que tem uma versatilidade incrível. Como assim, Pri? O crepe, ele é um produto que vende o ano todo. Seja no frio, seja no calor. E depois disso, ele ainda pode ser servido com acompanhamentos, coberturas, saladas, doces, enfim, versátil mesmo. Até com sorvete ele combina. Inclusive, dono de sorveteria que chega o frio não vende. E ele falou, eu quero encaixar os crepes congelados como uma opção. Então, ele pode ser atração também de aniversário, formatura, casamento, batizado, confraternizações em gerais, inclusive empresariais. E outro fator que comprova essa versatilidade do crepe é a possibilidade de você atender pessoas com restrição alimentar, que tem muito, através da receita Fit Zero Lactose que eu estou te apresentando nessa jornada. O segundo segredo do crepe congelado é o fato dele ser um produto prático, fácil e rápido de produzir, mas apenas se você tiver domínio das bases. Esse produto, ele é para quem não tem tempo. Talvez você está aí me assistindo essa aula, e você tem que conciliar sua renda com crepes com várias outras coisas. Filho, trabalho, casa, família, um monte de coisa. Aqui você produz em lotes, todos de uma vez. Você não tem que ficar esperando um pedido chegar, pedido picado para você produzir um, depois produzir outro. Eu quero te trazer uma pequena comparação com a venda de crepes tradicionais, que é o crepe ao vivo, para a gente contextualizar. Por exemplo, uma pessoa que trabalha vendendo crepes ao vivo, no formato ao vivo, lá na praça. Se ela vender 30 crepes por dia no valor de R$8 cada crepe, trabalhando 30 dias no mês, ou seja, de domingo a domingo, ela faturaria R$7.200. Mas em contrapartida, ela trabalharia 48 horas, ou até mais por semana, porque não são só as horas preparando, nem são só as horas lá na praça, né? Tem antes do preparo, tem lá e tem depois, que é organizar tudo. Além disso, tem o custo de ir, de vir, preparação de todo o material diariamente, correndo risco de desperdiçar. Por quê? Porque não sabe quantos vão vender, fora os custos operacionais, que inclui alimentação, vai ter que comer lá no local de trabalho dela, condução, estrutura para servir os crepes, licenças, quantificando aí pessoa para ajudar, 50% de custos operacionais. Agora, uma pessoa que trabalha em casa, com crepes congelados, digamos que ela vende a mesma quantidade, 30 crepes por dia. São 210 crepes por semana, que ela pode tirar um único dia no final de semana e fazer tudo. Reduzir o tempo de trabalho consideravelmente, diminuir os custos, porque ela não precisaria se deslocar, se alimentar fora, ela pode fazer sozinha. E nessa situação hipotética, a mesma quantidade de crepes vendidos
por mês, com um custo de produção mínima, traria aí um faturamento médio de R$ 5.000 por mês. Fazendo um parêntese aqui, outro modelo de negócio que eu quero comparar. Comida caseira feita em casa. Para vender na rua ou para entregar por delivery, sabe? Eu até olhei para isso, só que existe um grande problema. Se você balançar uma árvore, cai uma pessoa vendendo comida no almoço. Balançou a árvore, cai um. Não é novidade. Comida caseira, todo mundo come, mas não é novidade. E outra, exige um esforço enorme de produção. A maioria das pessoas que eu conheço, ou restaurantes que eu vou, gente, são escravas do seu próprio negócio. A escala do negócio, ela é muito lenta na comida caseira, porque você precisa de muito tempo, muita gente para produzir grandes quantidades. A vida útil do produto é muito curta. Por quê? Porque não dá para você congelar arroz pro dia seguinte, né? Comida caseira é algo que não pode fazer isso. Sem falar da logística de entrega. Pensa só. Diferente do crepe congelado, que as entregas são agendadas, espaçadas, com comida, todo mundo come na mesma hora. Se no início você vai precisar de entregar, como que você vai entregar? Mais de 7 refeições por dia, se for você, então, tiver que entregar. O risco nesse modelo de negócio, de comida caseira, é muito grande, grande mesmo. Você coloca aí R$ 1.000 a R$ 2.000 para preparar e equipar a sua cozinha, materiais, insumos, logística, pessoas para te ajudar. Corre um grande risco de estragar material. Corre um grande risco da pessoa que vai entregar ser muito lenta. Pensa comigo. Você acha que alguém espera na hora do almoço? Todo mundo tem horário. E se você vai fazer tudo sozinha, como que você vai cozinhar, conciliar, entregar no mesmo tempo? Esse é um risco que eu não quis correr. Diferente dos crepes congelados, onde você produz em lote, de uma vez, a hora que você quiser, ou seja, a gestão é sua, o seu tempo é flexível. Fora o fato que a margem de lucro no negócio de crepes congelados é muito maior. Porque é dois tipos de massa, tradicional e inclusiva, por exemplo, os recheios são variáveis, adaptáveis, e a comida caseira, essa variedade tudo bem, é um pouco menor em relação aos crepes, mas o custo de produção é maior. Nós temos que contar com funcionário, água, muita luz, energia, marmita, tempo, correria mesmo. Afinal, o que é mais vantagem? Você ficar em pé, no estande, numa praça, trabalhando 8 horas, numa feira, torcendo para ter um momento bom, um movimento bom, não chover, depender de pedidos para poder faturar os 3.000? Ou trabalhar em casa, da sua família, perto, fazer o tempo que você quiser, vender para o mesmo cliente várias vezes, fazer a sua rotina? Eu creio que é a opção 2, não é mesmo? Por isso que você tem que investir pouco e o seu precioso tempo em praticidade para ter mais resultado. Para os crepes congelados, são poucos ingredientes na sua despensa. Uma base de massa, zero desperdício. Tudo que você comprar, você vai usar. Por quê? Porque você sabe exatamente quantos crepes você vai preparar naquele lote. E eu quero te mostrar que uma única base de massa é fácil, prática e rápida de fazer. Vamos agora à primeira aula prática da jornada, onde em cada episódio a gente vai avançar numa etapa. Vamos para a parte 1 da nossa aula prática e hoje eu vou mostrar para vocês como é simples, prático e rápido preparar a base da massa para o crepe suíço. Eu trouxe uma das minhas receitas, são duas que eu trabalho hoje, uma que atende a versão inclusiva de pessoas que têm algum tipo de restrição alimentar e a outra massa tradicional, que é as duas que a gente trabalha. Então daí já dá para perceber o quanto realmente é simples, o quanto é barato, porque é uma única base de massa que atende várias opções de recheios. Nós vamos contar com a ajuda de um liquidificador comum de cozinha, pode começar com o que você tem em casa,
e apenas 6 ingredientes que estão disponibilizados aí, as dosagens no PDF. Sendo ele a farinha de aveia, que é a composição ideal, né, para a versão inclusiva, o leite de coco, ideal ser 0 calorias, 0 açúcares também, tá? A marca Menina, é uma marca que eu utilizo, ela tem essas propriedades, procure na sua cidade uma que atenda. Sal, ovo, óleo de coco, que às vezes, dependendo da temperatura, ó, ele já tá solidificando, porque tá abaixo de 25 graus aqui hoje. Então, depois qualquer coisa coloco no banho-maria, só para ele dar uma diluída. E por fim, a gente vai misturar o fermento. Vamos misturar todos os ingredientes, exceto o fermento. Então, vou colocando aqui para vocês. Primeiro a gente põe a farinha. E viu só quanto pouco espaço que é utilizado? Porque você precisa de realmente um cantinho na sua cozinha. Aqui eu tô num cantinho na minha bancada, coloquei o liquidificador, pode ser até mesmo o local que você vai utilizar o canto da máquina, você tira a máquina, põe do lado, faz a produção, depois volta a máquina para produzir, então não precisa de muito espaço, é um cantinho mesmo, e poucos ingredientes, que isso ajuda demais, né? Depois a gente coloca aqui a parte líquida. E uma base de massa atender vários recheios, isso é sinônimo de economia, zero desperdício, porque você não tem que ter uma despensa abarrotada de insumos diferentes. Vamos colocar o ovo. Aqui só o fermento que a gente deixa por último mesmo. O óleo de coco, que tem sua função aqui na massa, estruturalmente falando. E a pitadinha de sal. Vou mexer aqui pra gente dar uma misturada antes de fazer a batida da massa. Tem algumas marcas de farinha de aveia que são mais densas, mais grossas. E também, às vezes, pode acontecer da marca do leite de coco que você usar também ser um pouco mais densa. Então, ela vai deixar a massa um pouco mais firme, um pouco acima da textura ideal. Nesse caso, eu até trouxe aqui para mostrar para vocês, ó, copo com água, tá? Então, você vai diluir aos pouquinhos, vai colocando um pouquinho, batendo, colocando um pouquinho, batendo, até ele chegar na textura ideal que eu vou apresentar para vocês. Adicionei aqui em torno de 100 ml de água, ó, e já podemos perceber que chegamos na textura ideal. Vou colocar depois na vasilhinha para vocês perceberem, ó. É um cremoso que solta com facilidade, tá vendo? Esse é o ponto de cremosidade, que vai dar estrutura lá na confecção. Para finalizar, a gente adiciona o fermento químico, mistura bem e vamos adicionar aqui uma vasilhinha para poder armazenar. Estou adicionando aqui na vasilhinha para vocês verem o ponto de cremosidade, olha só. Esse é o ponto ideal. Às vezes, quando você for colocar na geladeira, por exemplo, para fazer de um dia para o outro, tudo bem, tá? Deixa aí no máximo 1, 2 dias na geladeira. E na hora da utilização, vai perceber que devido ao resfriamento, ele vai ficar mais firme ainda. Então, é só tirar um pouquinho antes, deixar uma meia horinha, 40 minutos, dependendo da temperatura que tá aí na sua cidade, que ele já volta, ó, a essa textura original. Simples, fácil e prático. E esse crepe, essa massa aqui, vai dar origem a crepes lucrativos. Terceiro segredo do crepe congelado: baixa concorrência. Pois é. Um dos principais motivos dos crepes congelados ter uma baixa taxa de risco, né? Ter um risco baixo, é o fator concorrência. Você tem concorrência zero, mas zero, Pri, por quê? E aquelas pessoas que fazem os crepes nas feiras, por exemplo? Eles não são meus concorrentes? Não, não são. É outra linha de trabalho. Primeiro, aquela pessoa ela não oferece a comodidade do cliente consumir a qualquer hora do dia, em qualquer lugar, na casa dele. Muito pelo contrário,
O cliente tem que seguir o horário dela, o local e ir até ela. E a concorrência, ela intensifica com outro segredo, que é o baixo risco de investimento. Primeiro, porque quando você não tem concorrência, você domina o mercado e ponto. Aliado a isso, você precisa de muito pouco para começar. É um canto na sua cozinha, seus utensílios de lá, uma máquina, um canto no seu congelador e pronto. O fato dele ser congelado, você tem tempo hábil para vender. E é justamente esse o quarto segredo da renda com crepes congelados: durabilidade. Não tem nem discussão que esse é um ponto fortíssimo dos crepes congelados. É como eu acabei de falar, que eu acabei de dizer. Você produz uma remessa toda e você tem tempo para vender esse lote. E isso quer dizer que você pode, inclusive, expandir, vender em outros locais também. Isso, inclusive, fora da sua cidade. Essa foto é do dia que eu viajei 9 horas para Brasília e levei encomendas de crepes dentro de um avião. Essa outra foto é um pedido que foi levado de carro de uma cliente aqui de Uberaba até Jundiaí, São Paulo, que são mais de 5 horas de viagem. E essa outra foto foi de uma fabulosa, apelido carinhoso que a gente chama nossas crepeiras MFC, que levou os seus crepes para a cidade do irmão. E pasmem, ela viajou 12 horas até lá. Claro, tudo isso graças a bolsas térmicas, bolsas em gel, para garantir a segurança dos crepes até o destino. E o consumo do crepe congelado, com margem de segurança, é de 2 meses a partir da data de fabricação. O que te faz ter mais tranquilidade ainda de que não vai perder material. Embala ele no plástico filme ou em outra embalagem que proteja ele, contra a umidade, e ele ficará totalmente conservado. Além disso, o congelamento ele mantém qualidade, textura, sabor original do que feito na hora. E tem um plus, até mais crocante ainda. E isso se dá através do aquecimento na air fryer, fritadeira elétrica, ou até mesmo no forno convencional. Escutem com atenção o som desse vídeo, que é de um crepe sendo partido após o aquecimento na air fryer. Quinto segredo do crepe congelado vai selar tudo o que foi dito até aqui. O mercado que te espera. Você vai se impressionar ainda mais a partir de agora. O mercado de congelados em si está em constante crescimento. Lá na pandemia, devido àquele fato do comércio estar paralisado, da impossibilidade das pessoas estarem saindo de casa, o setor de alimentos congelados ele teve um impacto positivo. Mas esse cenário não mudou mesmo depois do período pandêmico, mesmo depois que tudo passou. O site da G1 divulgou nos últimos meses que, segundo pesquisa, 20% dos brasileiros consomem alimentos congelados com frequência. A pandemia ela trouxe muitos hábitos. E quando um hábito é criado, é instalado, é difícil de deixar de lado. E foi assim que aconteceu com os congelados e está sendo até hoje. O ritmo acelerado de trabalho das pessoas, a correria do dia a dia, veio a preferência por conveniência, mas claro, sem abrir mão de uma alimentação saborosa, que contribui bastante para esse aumento de alimentos congelados. Uma outra pesquisa realizada e divulgada pelo site Terra, ele revelou que o Brasil, como um todo, é o país com maior número de consumidores de alimentos congelados da América Latina. Lembra que eu disse para você que tem muita gente que ainda não percebeu a grande potência que tem para ser explorada? Olha só isso, tem clientes pedindo para ter tudo isso e você pode oferecer. E se você não fizer, talvez alguém na sua cidade pode estar vendo essa oportunidade e fazendo antes de você. Falando da
pesquisa, muito dos entrevistados, eles mostraram uma predisposição em quadruplicar o consumo de alimentos congelados prontos na sua rotina. Pensa só, eles tendem a consumir 4 vezes mais. E para metade desses entrevistados, a facilidade no preparo é a principal razão pela opção dos pratos congelados. Além da possibilidade de você poder guardar o alimento para ser consumido depois quando necessário, com a praticidade, rapidez no preparo e com o mesmo sabor. Frisando mais ainda tudo isso, o site da LinkedIn ele cita que a preferência por alimentos congelados contribui para o crescimento da busca desses produtos. Também diz que tem uma previsão global para 2029 de um crescimento de 5,2% devido a essa versatilidade dos congelados e a manutenção do sabor e da textura original. Já um artigo do Mercado e Consumo, ele cita 7 motivos para o crescimento do consumo dessas refeições congeladas. E olha só, ele inclui o fato de que os supermercados, conveniências ampliaram a disponibilidade desses alimentos congelados lá nas suas esteiras, vendendo esses produtos, possibilitando a nós mais uma forma de venda, que será aprofundada também na aula 2. Cita também que a Air Fryer substitui os demais equipamentos hoje, assegurando um resultado perfeito no consumo, além da consciência maior das pessoas de que o congelado, o alimento congelado, não necessariamente ele precisa ter conservantes para durar mais, trazendo então aquele conceito de comida artesanal, de comida mais saudável. É o que os crepes congelados nos proporcionam ao pé da letra. Deixa eu te mostrar um gráfico aqui. Interessante. Esse gráfico, foram feitos estudos por várias instituições reconhecidas, como o Sebrae, a ABF, o IBGE e outras empresas que prestam consultorias. E para mostrar quais são os 6 pilares principais para um negócio alimentício ter sucesso. E esses pilares, eles estão todos inseridos no negócio de crepes em casa. E eu vou te mostrar o porquê. Segurança. Segurança alimentar. Os crepes congelados, você produz todos de uma vez e ele é congelado. Então não corre o risco de perder o produto. Concorrência. Já falamos do monopólio local, mais produção com qualidade, é sem brigas por preço. Quando se trata de crepe suíço em si, já existe uma alta demanda e uma pouca oferta, ou seja, muitas pessoas que consomem, que querem comer e poucas pessoas que fazem e vendem. Olha na sua volta, olha na sua cidade, região, quantas creperias que tem, fabulosa. Seja em casa, seja loja física, quantas? Eu posso apostar que são poucas ou nenhuma, Tem gente que não tá vendo esse mar azul de oportunidade que você agora tá vendo. Na minha cidade aqui, com quase 340 mil habitantes, eu domino o mercado sozinha. E 5 anos depois, eu continuo com concorrência zero. Gestão de estoque. Você compra exatamente o que você vai produzir e não tem desperdício. Então, você tem uma gestão. Você produz todos de uma vez, deixa congelado e vende durante a semana. Custos operacionais. No caso dos crepes congelados, são baixíssimos esses custos e todo investimento inicial se paga num único mês ou numa única semana, dependendo das vendas que você faz. É como eu disse, fabulosa, você usa o canto da sua cozinha. Para congelar, você pode começar com o cantinho do seu próprio congelador, fazer por encomendas. Utensílios. Utensílios é a maioria que você tem na sua cozinha. E mesmo diferente assim disso é a máquina de crepes, que inclusive eu vou te mostrar na aula 2 como que você mesmo sem dinheiro no bolso para comprar, como é possível você ter uma dessas. E escalabilidade, ou seja, vender em escala. Vender vários de uma vez só.
Aqui você não precisa de mais espaço para vender mais, você não precisa de mais pessoas para te ajudar, a não ser que você queira, tá? Por quê? Porque o armazenamento, ele pode ser feito iniciado no seu congelador e conforme o seu crescimento aumentando, você aumenta o tamanho desse armazenamento para um freezer ou mais freezer e cabe tudo lá. Qualidade. Qualidade é um fator que eu gosto de comentar, né? Normalmente, os crepes feitos em feiras, em eventos, eles não seguem a metodologia Minha Fábrica de Crepes. E essa metodologia permite uma estruturação, uma padronização dos crepes para o congelamento e venda em escala. Olha só esse exemplo. Essa é uma foto de um crepe que eu comi há um tempo atrás, quando eu fui num clube, num resort. Tinha um trailer lá, aí estavam vendendo crepes. Pasmem, eu comprei para ver, eu paguei R$ 14 por essa proeza. Com toda certeza, ele não será o seu concorrente. Você acaba de dar o seu primeiro passo na direção certa para sua independência financeira, para sua qualidade de vida, para você ter recursos para realizar os seus sonhos e proporcionar sim uma vida melhor para você e para sua família. Nessa aula, você viu algumas fabulosas que começaram do zero, assim como você, e já faturam com crepes. Você viu também como que eu cheguei nesse método, quais são os 5 segredos dos crepes congelados e como você pode usar eles aliado nessa sua renda, e que renda, né? Além da nossa primeira aula prática da jornada, que mostra o quanto é fácil, o quanto é rápido e prático produzir à base da massa. Isso tudo para você realizar o seu sonho de trabalhar em casa e faturar R$ 3.000 por mês. E sim, mostrando que é possível, porque agora você tem conhecimento, você está tendo potencial de mercado dos crepes congelados nas suas mãos. Anotou? Ó, primeiro, segredo, novidade. Segundo, produto fácil, prático e rápido. Terceiro, baixa concorrência. Quarto, durabilidade. E quinto ponto forte, a oportunidade do mercado de congelados, do mercado de crepes, a demanda que existe e que ninguém tá vendo, mas você tá. Olha só quanta coisa você viu hoje e é só o começo. Como eu disse para você, na próxima aula ela tá recheada de coisa boa. Na aula 2, eu vou te mostrar os 4 pilares para você começar a faturar os R$ 3.000 por mês com crepes congelados, mesmo sem dinheiro para a máquina ainda. Então, já coloca no seu despertador aí para você não correr o risco de esquecer e de perder essa aula. Eu acredito firmemente, Fabulosa, que as oportunidades, elas não surgem por acaso. É um propósito maior que está sendo entregue para você. E você está aqui. Saiba que isso é só o começo. É só o início de uma jornada incrível rumo ao sucesso que está esperando por você. Aproveita. Aproveita essa chance única, porque quem sabe daqui 30 dias não seja você contando uma história dessa, faturando R$ 3.000 por mês com crepes. Chegou a hora de dar o primeiro passo em direção à sua história de sucesso linda. Mas antes de vermos tudo isso na aula 2, eu quero te pedir uma coisinha. Ó, eu quero que você vá lá na comunidade do Facebook que a gente liberou para você e você faça um post contando o que mais ficou para você do conteúdo hoje. Lá na nossa comunidade, as fabulosas estão se conectando, estão se conhecendo, trocando ideias e eu estou olhando lá. Toda hora eu vou lá e tento responder o máximo cada uma. Então, se você ainda não tá na comunidade, fica tranquila que dá tempo, tá? Aqui embaixo dessa aula eu vou deixar o link para você solicitar o seu acesso lá e eu e a minha equipe, a gente vai estar aprovando vocês aos poucos, tá? Fique calma que a gente vai aprovar todo mundo. E se você também não tiver em um dos nossos grupos exclusivos da jornada do WhatsApp, eu também vou deixar o link aqui embaixo da aula, tá? Na descrição da aula, para você entrar agora. Por quê? Porque é lá no grupo que está sendo informado
tudo que você precisa. Todos os avisos, comunicados estão sendo encaminhados por lá, inclusive presentes que eu preparei, incluindo o PDF com a dosagem dessa receita especial da massa que a gente preparou hoje. E fabulosa, lembre-se sempre, para você faturar R$ 3.000 por mês em casa, definitivamente você precisa de 3 grandes coisas: desejo, ação e uma rota. Ou seja, você tem que querer, agir e ter um plano de ação. Eu te vejo na próxima aula. Um grande beijo, até quarta-feira. Tchau, tchau.